Expert Talks. Expert Talks. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um Expert Talk. Hoje eu estou aqui com um parceiro incrível da Experimento, mas antes de apresentar e trazer todas as novidades que ele tem para nos falar, eu quero apresentar minha amiga e parceira também de trabalho, Renata Caraçava. Tudo bom, Renata? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, Mal. Obrigado. Bom, eu não vou falar dele, eu vou deixar ele se apresentar. Fábio, por favor, fale quem você é, onde você trabalha, qual o motivo de você estar aqui com a gente. Vai lá, Fabião. Fantástico, Mal. Muito obrigado, Renato, pela oportunidade. Eu sou o Fábio Bincoleto, trabalho com educação internacional há 16 anos. Pelos últimos 8 anos, eu represento a King's Education no Brasil. A King's é uma instituição que foi fundada em 1957 na cidade de Bournemouth, na costa sul da Inglaterra. Coincidentemente é onde eu moro pelos últimos 22 anos. E ao longo desses quase 70 anos no mercado, nós desenvolvemos 4 segmentos educacionais diferenciados. Hoje nós temos 4 bandeiras. King's English, que é nosso segmento dedicado às escolas de idiomas para jovens adultos para qualquer idade. King's Young Learners, onde é a dedicação para os nossos acampamentos de verão, programas mais focados para o público mais jovem, a partir de 8 anos de idade. King's Colleges, que é a provisão do nosso ensino médio e programas preparatórios para ingressar em uma das top 30 universidades no Reino Unido. E a King's Premium University, que é o nosso segmento para ingressar alunos em uma das top 100 universidades nos Estados Unidos. Caramba, cara, eu tô pensando aqui, né? O cara mora 22 anos em Bournemouth. Olha que delícia, né? Uma cidade que humilhação. Maravilhosa. É por isso que você demorou para vir, para aceitar nosso convite. Está muito distante, está muito longe, né? Por isso foi um pouco difícil, Mal. Principalmente agora no verão, agora né? Eu entendo. E ó, você falou uma coisa bacana. Vocês trabalham com 4 segmentos específicos. E hoje a gente vai falar de qual segmento, Renata? Dos programas de férias, que vocês chamam como Young Learners. Então, você poderia falar um pouquinho mais como que funciona esses tipos de programa? Claro, com o maior prazer. O programa de Young Learners para o Brasil é o nosso foco aqui no perfil do estudante adolescente, a partir de 8 anos, em programas como BAF, no Reino Unido. Mas a maioria dos programas hoje estão disponíveis para alunos entre 10 e 17 anos de idade. São programas que são completos durante o inverno no Brasil e verão no hemisfério sul. Então hoje a King's oferece destinos no Reino Unido e nos Estados Unidos. São programas transformadores para os alunos. Na maioria das vezes é quando o aluno tem a oportunidade de viajar pela primeira vez sozinho, seja de maneira individual ou em um dos grupos. Obviamente nós, como parceiros já há 20 anos, temos aí os nossos grupos exclusivos e é uma parceria de bastante sucesso. Esse programa tem o grande objetivo de trazer para o estudante uma experiência acadêmica e cultural. Alunos têm aulas pela manhã, aulas no idioma inglês, é o grande foco. E depois, no período da tarde, no período da noite, eles se dedicam a atividades que vão incluir esportes, visitas a lugares de interesses históricos, culturais, turísticos. É um programa muito, muito bacana. E com o que é mais importante, Maurício, você que é pai sabe disso, com supervisão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu fico pensando aqui, né? Você falou de Inglaterra e Estados Unidos. Vamos dividir, fazer uma perguntinha aqui de cara, porque quem me conhece sabe, eu sou fã dos Estados Unidos. É um país onde as coisas... Desculpa aí que você mora na Inglaterra, né? Mas é um país onde as coisas acontecem fácil, é fácil para você estacionar, é bom para quem gosta de compra, para quem gosta de esporte, para quem gosta de cultura. É um país diferente, né? Apesar de estar próximo e todo mundo já, pelo menos muitos já tiveram a experiência de ir para os Estados Unidos. Mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção: você ficar hospedado em uma universidade americana, né? Sim. Que é o sonho de muitos estudantes que não sabem ainda, pô, quer fazer uma universidade, será que vai ser legal, não vai ser legal? E a partir dos 10 anos, né, Fábio? Sim. Então, como que é? Fica hospedado numa universidade, fica misturado, homem e mulher, menino e menina, como que é a segurança? Eles podem sair do campus? Como que funciona? Conta isso para eles que estão assistindo em casa e têm essa dúvida.
Claro. Bom, o programa, ele realmente, o aluno, ele tem acesso a todas as facilidades que aquele campus nos oferece. Por exemplo, um dos nossos grupos exclusivos com a Experimento é o nosso acampamento em Malibu, na Universidade Pepperdine. E ali é uma universidade, um campus de total infraestrutura. É a nata, né? A nata de Los Angeles, né? À margem do Oceano Pacífico, com vistas, inclusive, para o mar. Uma das atividades que é oferecida neste programa em específico são aulas de surf. Então, o aluno tem o melhor dos dois mundos. Não só aprender um pouco da cultura americana, reforçar um pouco mais no idioma, mas também experienciar um pouco do verão como um americano o faria. Então, é um campus super bem estruturado, com dormitórios. Alunos são separados, obviamente, entre meninos e meninas. Existe a ala dos meninos e a ala das meninas. Após as 10h30 da noite, já não existe mais trânsito entre uma ala e outra. Como eu mencionei antes, é um programa que é supervisionado o tempo todo, né? Nós contamos com a ajuda dos colaboradores, dos group leaders, que vão junto com a Experimento, mas também temos os nossos próprios monitores. A gente tem que evitar aqui um pouco falar em inglês o tempo todo, são terminologias. Então, os monitores, tanto da Experimento quanto os monitores da Kings, é um time de profissionais que trabalha junto o tempo inteiro para fazer com que a experiência do aluno seja segura e satisfatória o tempo todo, para que ele volte realmente dessa experiência com o máximo de satisfação e experiência o possível. Então, só voltando para as facilidades, então ali nesse acampamento em específico, você tem facilidades esportivas que vão fazer parte do programa, do cronograma de cada um desses alunos. Então, algumas tardes durante a semana, eles vão dedicar ali 2, 3 horas a esportes, outras tardes eles vão sair do campus para poder explorar um pouco da região, Malibu, Los Angeles, Califórnia. Sempre supervisionado, certo? Sempre supervisionado. Na verdade, o que a gente usa um monitor, o mínimo de um monitor para cada 15 alunos. Uma coisa que é bastante interessante, que vai muito com o desenvolvimento de cada um desses indivíduos numa experiência tão transformadora, é o fato de que nós sempre utilizamos transporte público. É muito bacana, é super conveniente, porque eles estão, obviamente, acompanhados pelos adultos. Né? Seguro, e que nunca usam aqui no Brasil, né? Nunca usou no Brasil, então essa é uma experiência que é muito transformadora para o próprio aluno também. Legal. Porque eu acho que essa é o principal ponto dessa experiência. Não é só o idioma, é o enriquecimento cultural como um todo, né, Fábio? Como um todo, como um todo. Desde o momento que o aluno dá tchau para os pais aqui no aeroporto, seja indo de maneira individual ou dentro de um grupo acompanhado pelos monitores da Experimento, é quando começa realmente a vida desse jovem adulto, onde ele já não é mais o filho do Maurício, o filho da Renata, ele é ele por ele mesmo. Já e aí começa de ir, né, Renata? Eu tenho sempre vontade de ir. Inclusive, assim, o que eu acho um ponto importante também, quando a gente fala de grupo da Experimento, é o acompanhamento do monitor desde a saída realmente do Brasil até o retorno dele aqui também, além, claro, né, dos staffs da escola. Claro, eu acho que assim, ao longo da nossa história de 67 anos de operação, nós nunca tivemos nenhum problema que fosse um problema grave, né? Exato. É claro que um aluno, um momento ou outro, pode se machucar jogando futebol, esse tipo de coisa, mas nunca tivemos um problema que fosse tão grave. Mas é claro que quando ele vai com o amparo de uma operação como é a Experimento no Brasil, né? A gente sabe, por exemplo, chega essa época do ano, vocês lotam os aeroportos. Vocês conhecem os nossos cuidados Conhecemos, também, né? eu sigo o tempo todo, nas oportunidades que eu tive no passado, já estive ali presente para poder acompanhar alguns dos nossos grupos. Então, claro, é um serviço muito mais personalizado, porque os pais sabem exatamente quem está acompanhando naquele voo, tem ali alguns minutos antes do embarque em que pode conversar com outros pais, que tem os alunos embarcando naquele mesmo voo, então a gente sabe que sai aqui 45, 60 alunos no mesmo voo, indo para aquele mesmo destino da Kings. Então, claro, é um serviço muito mais personalizado. Não que o individual não poderia fazê-lo, mas é claro, em grupos é melhor. E você mencionou se o estudante se machucar lá no campus, né? Como que funciona? Se o estudante ficar doente, como que funciona? Na Kings nós temos diferentes departamentos de diferentes profissionais, né? Justamente para poder fazer com que a experiência do aluno seja 100% segura e satisfatória. Transformadora, que a gente vai usar essa palavra muitas vezes, porque esse é o grande objetivo da instituição, principalmente para programas que são focados nesta faixa etária. Então, na Kings, todos nós, inclusive nós que trabalhamos em marketing, em recrutamento, também seguimos o mesmo padrão. E, claro, aqueles que estão na operação do próprio acampamento ainda melhor preparados e capacitados. Então, todos os nossos
colegas, todos os nossos colaboradores, são treinados para primeiros socorros. Então, como eu usei o exemplo aí, de repente está jogando futebol e machucou, torceu, né, o tornozelo, algo assim, algo que seja muito, muito pequeno. Então, nós temos um time que está totalmente capacitado para poder atender essa situação. E qualquer coisa que fuja do primeiros socorros, então, imediatamente, um dos monitores é designado para aquele aluno e vai acompanhar o aluno para o hospital, para que ele seja atendido por um profissional. Ô, Fábio, essas universidades, a maioria, ela tem uma enfermaria, algumas aí até, as enfermarias são de, né, eu já tive a oportunidade de ver, coisa de primeiro mundo mesmo, Sim. assim, né, que dá para fazer um atendimento ali do início ao fim, né. Eu acho que muita gente que nos assiste deve ter a dúvida assim, eu vou mandar meu filho, ele vai com um amigo ou ele vai sozinho. Como que vai ser dividido esses alunos em sala de aula? Porque vão falar que a Renata tem um inglês muito melhor que o meu, né? Eu vou cair na mesma sala que ela. Como que a Kings Sim. faz essa divisão? Como que funciona? Faz antes de embarcar? Depois que chega lá? Conta aí para quem está nos assistindo aí entender isso. Claro. Bom, existem diferentes aspectos para poder agrupar os alunos de acordo com o nível. O absoluto é realmente o nível daquele aluno, para que todos estejam dentro da mesma sala de aula, acompanhando o mesmo conteúdo acadêmico. Mas depois a Kings tem outras preocupações também, que é o gênero. Obviamente, a gente tenta manter o máximo de mistura entre os dois gêneros dentro de uma sala de aula, e principalmente isso é absoluto, esse é um outro, tá estampado aí no DNA da Kings ao longo de todos esses anos, que é o nosso cuidado com o mix de nacionalidade. Então, essa mistura de nacionalidade, ela é muito importante, e a Kings não permite exceder mais do que 20% da mesma nacionalidade. Porque o aluno sai daqui do Brasil, obviamente, em grupo, dentro daquele voo, como a gente mencionou, já se criam amizades, laços que vão ser duradouros por muitos, muitos anos. E aí, claro, quando ele está na sala de aula, quanto mais variado for o mix de nacionalidade, melhor para o desenvolvimento linguístico de cada um desses alunos. Então, Maurício, na segunda-feira, geralmente, ou numa quarta-feira, depende qual é o programa, nós temos programas que iniciam na quarta-feira, ou programas que iniciam no domingo. A primeira atividade do aluno na chegada do campus, obviamente, é alimentá-lo. Então, se ele chega no horário do almoço, ele vai ter ali a refeição de almoço disponível. Se ele chega próximo do jantar, aquela refeição disponível. No primeiro dia de aula, eles começam com a orientação. E essa orientação é muito, muito importante, porque é o momento que o aluno tem para conhecer todos os profissionais que vão estar envolvidos nessa operação do campus. E aí que apresenta o campus e tudo mais, né? Nós apresentamos todos os campos, todas as facilidades, como que vai funcionar o cronograma pelo período que ele vai ficar com a gente. O aluno geralmente viaja de 2 a 3 semanas, aí, né, principalmente nesse que a gente está falando no período de verão. Então ele começa o dia com uma orientação, apresentação do que a gente chama do diretor do campus, né? Todo o time docente, todos os professores, os tutores, os monitores acadêmicos, monitores esportivos, monitores sociais. A gente realmente tem um time bastante robusto para poder cuidar de todos esses jovens. E aí, nessa orientação, no período da manhã, ele faz um teste, que é um teste escrito e um teste oral. E no período da tarde, então, foi determinado qual é o melhor grupo para que ele vá, então, compartilhar essa sala de aula de acordo com esses aspectos que eu comentei, que é o nível, o gênero e a nacionalidade. Bacana. E você falou da alimentação, a gente sabe que a alimentação é uma questão bem importante, né? Eu tava pensando nisso, você acredita? A gente recebe algumas vezes, né, alguns comentários de alimentação. Que tipo de alimentação que vocês oferecem para os estudantes? Nós precisamos estabelecer algo que é muito cultural aqui, né? Nós, como bons brasileiros, temos essa reputação no mundo todo dentro da nossa indústria de educação internacional, que a comida brasileira é realmente a melhor do mundo e o nosso padrão de limpeza é o mais elevado. Então, por melhor que a gente tenha todos os cuidados para o brasileiro, o padrão sempre é um pouquinho mais elevado. Mas nós temos um menu muito, muito variado. Hoje, então, o aluno, ele tem, na maioria das vezes, em todos os acampamentos, a gente pode colocar isso como padrão para todos os acampamentos, onde o aluno tem um buffet, ele é bem variado. Então, no café da manhã é um estilo continental, o que é muito parecido já com o nosso, né, com a nossa dieta e com o estilo do brasileiro. Durante o almoço, ele tem um balanço nutricional bem bacana em termos de
proteínas, legumes, saladas, carboidrato. Então, é claro que a gente está falando de uma idade de 10 a 17 anos e o mais popular, como todos nós já tivemos essa idade também, o mais popular sempre vai ser pizza, cachorro-quente, hambúrguer, batata frita. Isso não dá para tirar do adolescente, porque é parte da cultura dele. Mas a Kings não se limita só a essas opções. Então, assim, da mesma maneira que a gente tem ali a pizza, o hambúrguer, a batata frita, a gente também tem esse menu muito mais balanceado. E os alunos também, conteúdo da própria lição em inglês, conteúdo da orientação, a gente cobre também essa preocupação. É claro, nós não somos os pais desses alunos, mas representamos os pais desses alunos dentro do acampamento pelo período que ele vai ficar com a gente. Então, todos esses aspectos é importante que a gente também esteja ali para poder instruir os alunos. Mas é um menu muito, muito variado. Então, o aluno ele tem 3 refeições diárias de 7 dias na semana. Quando a gente sai, por exemplo, num final de semana para uma atividade de excursão, usando o exemplo de Malibu, pode ser que numa quarta-feira ou numa quinta-feira a gente vai passar o dia fora do acampamento para poder conhecer as praias ali das redondezas de Los Angeles, Santa Mônica, Venice Beach, Beverly Hills, o que todo aluno, obviamente, que escolhe esse destino quer conhecer. Então, quando a gente sai pro dia inteiro, a gente faz o café da manhã no campus e o jantar no campus. Mas pro almoço, para a refeição de almoço, a gente leva o que a gente chama de pack lunch, que é a nossa lancheira, né? Que é o almoço ali, bastante balanceado também. Geralmente vai incluir carboidrato, proteína, uma fruta, refrigerante a gente evita ao máximo, geralmente se provê água e suco, mas assim, o feedback dos nossos alunos é muito, muito positivo em relação à alimentação. Nunca tivemos aí na história da Kings um aluno que disse, poxa, não estou bem alimentado. Muito pelo contrário, a maioria deles sempre nos colocam ali a recomendação de que gostaram bastante do menu. E isso é algo que a gente pode aplicar para todos os campos, seja Estados Unidos ou Inglaterra. Fábio, eu vou fazer o papel de pai aqui, né? Claro. Aquele pai que, quando ele chega na loja de experimento, né? Você que está procurando e querendo um intercâmbio para o seu filho, a preocupação geralmente é a segurança. Segurança, a saúde, né? Se tem um seguro, tudo mais. A gente sabe que a experimento tem esse seguro com cobertura de $200 mil por evento, é a maior do mercado. Mas vamos falar de segurança. O estudante que está na Pepperdine, que é uma senhora universidade ali que onde os filhos dos famosos, né, de Los Angeles estudam. Se ele quiser sair da universidade sozinho, com um amigo, como que funciona? Meu filho vai ter essa liberdade? Aí, Maurício, é onde nós somos populares com vocês, pais, e não tanto com o aluno. Num programa deste, o aluno, ele, obviamente, tem essa questão da instituição, estar monitorando, ser responsável, como eu falei anteriormente, nós exercemos o papel dos pais desses indivíduos. Então, o aluno, infelizmente, nesta questão, ele não tem tanta liberdade, ele não é autorizado a sair do campus de maneira individual. Existe a possibilidade, previamente autorizado, com conhecimento dos pais, se um aluno, porventura, não quer fazer uma atividade esportiva e gostaria de passar a tarde, por exemplo, em Downtown LA, no centro de Los Angeles. Se houver o consentimento dos pais e nós, como instituição, estivermos satisfeitos de que ele não está correndo riscos, obviamente, quando o aluno está sozinho, ele corre alguns riscos. Mas se a gente conseguir eliminar o máximo de riscos possível e for um requerimento dos pais, é possível. Mas, em geral, o aluno ele está ocupado com as atividades do acampamento o dia inteiro. Ele começa muito cedo, tá? Ele começa às 8 horas da manhã e as atividades vão até às 11 da noite. Então, raramente o aluno precisa sair por conta própria. Porque, como eu mencionei antes, a gente tem as atividades socioculturais, onde ele vai visitar todos esses lugares de interesse. Uma coisa muito bacana, que acho que atende bastante o público brasileiro, para ter um pouco dessa independência, são as tardes que a gente deixa alocado para compras, que claro, como você mencionou anteriormente, todo brasileiro que vai para os Estados Unidos vai gostar, vai para um outlet, vai poder ir para um outlet, vai buscar o presente para os pais, um souvenirzinho, esse tipo de coisa. Então, neste momento, é um momento que o aluno, ele ainda está sob supervisão do nosso time, o nosso time ainda está ali no outlet. Você leva até o outlet, ele está lá fazendo as compras e tem os pontos de encontro. Exatamente, a gente tem pontos de encontro onde o aluno, se ele sentir qualquer tipo de apuro, ou se ele, já acabei aqui com as minhas compras, estou pronto, ele vai e se agrupa com os nossos monitores. Acabou o dinheiro, né, Fábio? Por exemplo, o que é muito comum às vezes acontecer. Mas você falou uma coisa que é legal e eu quero reforçar ali. A Kings pode até deixar com consentimento dos pais, mas a Experimento
a segurança para a gente, e a Renata está aqui, que ela cuida do produto também, né? É o principal. E a Experimento não autoriza. A gente só autoriza, tem um tio indo buscar, Isso. o pai tá lá e vai pegar de manhã e entregar à tarde, mas ele sozinho, com a Experimento, a gente preserva muito. Isso é uma coisa que nos garante. Primeiro que ele não vai ter tempo e não vai querer sair. Exato. Ele não vai querer deixar as amigas da Suécia, os italianos, para visitar uma loja, que ele vai ter a oportunidade de ir com essa galera, né? Então, isso é uma coisa, acho que eu me orgulho muito no Experimento disso, porque é uma empresa que se preocupa muito com a segurança do cliente, né? Do estudante, e faz com que você que está em casa durma sossegado, a gente, né? Com certeza. Durma tranquilo, né? Sim. Então é uma coisa bacana. Mais uma razão aí pela qual nós somos parceiros por essas 2 últimas décadas e participamos da realização do sonho daí de milhares e milhares de alunos. Então, assim, como eu falei, a gente desencoraja ao máximo essa questão, e existem ali dentro do próprio programa oportunidades para ele poder experienciar talvez esse momento de ir a uma galeria diferente do programa, enfim. Então, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Mas como você mencionou, muitos alunos têm, por exemplo, hoje famílias que estão estabelecidas em um desses destinos onde o acampamento está. Então, nesse caso, sob requerimento dos pais, poxa, deixa a Renata ir lá visitar a tia dela. E até legal, então, né? Aí é legal, aí é mais tranquilo. E aí a gente falou sobre o programa, e no final do programa eles recebem algum certificado? Sim, é fantástico. Assim, o programa, a gente tende a explorar bastante da experiência individual de cada aluno, da vivência mesmo, que a gente sabe que é transformador um programa desse. Acho que todos nós aqui nessa mesa já participamos de uma experiência dessa, uma das razões pela qual a gente seguiu aí a nossa carreira na indústria internacional, mas é uma experiência 100% completa. Então, a gente falou muito sobre a questão das atividades socioculturais, dessa exploração histórica, ir para lugares de interesse cultural, histórico e tal. Mas, claro, o componente do idioma, ele é um componente muito sério, são 15 horas no mínimo semanais, né? As aulas vão das 9 da manhã ao meio-dia, e os alunos têm que realmente progredir ao máximo que eles podem durante aquele período que ele vai estar com a gente. E é muito legal isso, porque no final existe, inclusive, a Kings oferece uma cerimônia de graduação para todos os alunos. Então, quando é o dia de partida desses alunos, a gente coloca todo mundo para subir lá no palco, todo mundo fala um pouco sobre a sua experiência, recebem o seu certificado, fazem as fotos oficiais para compartilhar com a família. É uma experiência bastante completa. Eu vou voltar. Você falou do certificado, mas eu tô pensando aqui no programa. Meu negócio, eu sou hiperativo, então minha coisa é atividade, Fábio. Eu fico pensando, né? Vou pôr meu filho no campus, ele vai ficar limitado ao campus. Eu quero saber 2 coisas. Quando ele estiver no campus, o que ele faz? O que tem no campus para ele fazer? E quais são exemplos de passeios, né? Que você falou de compras, a gente sabe que tem, por exemplo, o Six Flags, que é o maior parque de montanha-russas do mundo, né? Para quem não conhece, dá uma pesquisada aí que é muito legal. Mas tem um monte de atividades. Você pode dar aí 3 exemplos de atividades externas bacanas que o brasileiro gosta, além das compras, é óbvio. Claro. E 3 exemplos de atividade no campus que a galera curte também. Sim. É muito importante a gente falar sobre isso e sobre o cronograma em geral, para todos vocês que vão procurar experimento para poder considerar um programa para o filho de vocês, a gente olhar para esse cronograma, exatamente o que o programa oferece. Então a gente vai tentar identificar o perfil do aluno, se a idade está ok para o programa, se o nível de inglês é satisfatório, ainda que a gente consiga ensinar alunos a partir do nível, né, da iniciante, então não é um grande problema, mas a gente sempre tenta cruzar isso, o estilo, como no seu caso, com o destino onde ele vai. Então, se o Maurício hoje estivesse aqui na minha frente aos 14 anos de idade, definitivamente Malibu seria um destino para o Maurício, porque, como a gente mencionou antes, você está numa universidade, num campus que já te traz aulas de surf às margens do Pacífico. Se a Rê, por exemplo, vai junto com o Maurício nos seus 14, 15 anos e não gosta de surf, naquele momento em que os alunos estão dedicados ao surf, a Rê poderia estar fazendo, por exemplo, produção de filme, produção cinematográfica. Então, isso é muito bacana. Acho que para a gente dar um exemplo bem real, então a gente começa o dia com o que a gente chama de chamada de despertar. Os nossos monitores passam pelos quartos, lembrando os alunos que daqui a pouco é o horário de café da manhã. E a gente tem que preparar. Porque não é normal, não. Mas aqui é um serviço super cuida, né? A Kings cuida muito bem.
Então a gente começa o dia assim, a gente começa com a refeição de café da manhã e vamos para as salas de aula. Então aprender inglês, nos dedicar à parte acadêmica, ao componente acadêmico desse programa. Depois, ao meio-dia, nós terminamos essas aulas, vamos para 1 hora de almoço, a gente já comentou ali no refeitório, buffet, super variado e tudo mais. E aí, depois do período da tarde, nós temos ou atividades esportivas ou atividades socioculturais. Então, se eu estiver em Malibu, eu já usei o exemplo de que eu posso ir para aula de surf ou para aula de produção cinematográfica. Depois dessas aulas, uma tarde vai ser visitar Venice Beach, uma outra tarde vai ser visitar Beverly Hills, conhecer um pouco ali. Você mesmo mencionou, uma excursão de dia todo, Six Flags, é parte do nosso cronograma. Então é um dia que a gente sai do acampamento bem cedo, vai pro parque de diversões, acompanhar tudo aquilo e voltamos no final da noite. É um dia bem cheio. Se a gente transportar isso agora, sair dos Estados Unidos e ir lá para a Inglaterra, em Londres, por exemplo, então a gente continua com um cronograma de café da manhã, aulas pela manhã, almoço e depois do período da tarde. Não para, na verdade não para, né? Não para, essa é a realidade, Maurício. Acho que isso responde bem uma das primeiras perguntas sobre tenho tempo para poder fazer o que eu quero de maneira individual. O importante é deixar o estudante ocupado. Né? O estudante, na maioria das vezes, às 9, 10 horas da noite, eles estão esgotados do dia e aí vão descansar para o próximo dia, a começar tudo de novo. Tá. Uma coisa que eu queria te perguntar também sobre alimentação, se tiver algum aluno com alguma restrição alimentar, vocês conseguem acomodar? Conseguimos sim. Hoje é muito comum, né? A gente sabe que isso é muito comum em diferentes idades, não só com o adolescente. Então a Kings é, mais uma vez, pioneira nesse sentido, porque em todos os nossos destinos nós temos um menu que é apropriado para qualquer tipo de restrição alimentar. Seja ele celiático, isso é tudo tranquilo. Isso é algo que, obviamente, com vocês, a gente sabe que isso funciona muito bem, é uma informação que a gente coleta antes do aluno ir, para que já esteja tudo programado para ele, desde o momento que ele chegar lá, em nenhum momento ele ter o risco de tocar em um alimento que seja restrito para a alimentação dele. Ó, não parece, mas tá acabando. A gente tá chegando no finalzinho e é muito legal, Fábio, você esclarecer, né, porque são dúvidas que a gente sabe, né, nós estamos no atendimento há muitos anos, e a gente está fazendo as perguntas justamente para provocar. São as perguntas que quem está nos assistindo tem essa dúvida, né? Mas eu quero fazer uma pergunta, a última, prometo, da sala de aula. Eu sei como funciona, eu sei que não é aquela coisa que fala, 3 horas de inglês por dia. Eu queria que você contasse o dinamismo dessas aulas, as escolas já usando recursos de inteligência artificial, quadro eletrônico, as aulas são muito dinâmicas e o mais importante, um mix de nacionalidade e você é obrigado a falar o inglês o tempo todo, quando você sai na atividade também, então é um aprendizado na sala e fora da sala. Mas conta aí, como que são essas aulas, né? De um jeito rápido, porque o nosso tempo está esgotando. Não, fantástico. Tudo que é bom vai muito rápido, né? Essa é a realidade. Bom, a Kings, como a gente já falou, é uma instituição que está no mercado há quase 70 anos. Então, ao longo desses 70 anos de operação, nós também desenvolvemos aí alguns parâmetros que não são negociáveis. E um deles é a qualidade do nosso próprio professor. Então, todos os nossos professores levam aí o perfil de ser um professor nativo, não necessariamente só nativo. Esse professor precisa ter algum tempo já de ensinar inglês como um segundo idioma. Muitos deles, a realidade é que são professores que acompanham a gente durante outras épocas do ano, seja na escola de idiomas ou na própria universidade. A gente tem professores acadêmicos, universitários que estão disponíveis no verão também. Então, eu acho que o principal pilar é a qualidade e a bagagem que o professor traz. Em termos de dinamismo, como você disse, sim, a Kings é uma instituição super moderna, a gente está sempre acompanhando as evoluções. Finalmente, né, para nós foi diferente. Hoje nós vivemos, nosso aluno vive verdadeiramente num mundo totalmente globalizado. Então, a Kings também, tudo que está disponível, a Kings oferece. A gente tem recursos audiovisuais nas salas de aula. Uma coisa muito importante, nós nunca excedemos o máximo de 15 alunos na sala de aula. Eu acho que isso se traduz automaticamente num serviço muito mais personalizado, né? Isso para qualquer segmento. A gente vai ter a oportunidade de falar de outros segmentos, mas esse é um grande diferencial da Kings também. Então, eu gosto muito, Maurício, de me referir aos nossos questionários de avaliação ao final do curso. E hoje, um aluno neste segmento de Young Learners para o público adolescente, hoje 97% dos alunos que
foram para um programa da Kings recomendariam a Kings para um outro aluno. Eu Nossa, acho que isso bacana. evidencia bastante do trabalho de todos os nossos profissionais envolvidos, tanto vocês que estão aqui mais próximos sim. da família, como nós que recebemos os alunos lá no É um acampamento. conjunto, né? Exato. Uma parceria aí. Rê, a gente vai finalizar, mas eu vou deixar você fazer a última perguntinha para eles aí para acabar, vai? Vamos lá. O que você vê como transformador nesse tipo de programa para um estudante? Uau, Rê, aí você me faz um pouco nostálgico, porque, claro, eu também fui um aluno há muito tempo atrás, mas foi um aluno que iniciou a sua carreira, de uma certa maneira, internacional desta maneira. E eu acho que a palavra é essa, é transformador e é imensurável, porque, claro, cada um vai ter uma experiência e uma expectativa, mas eu acho que desde o momento, a maioria dos alunos neste perfil são alunos que já tiveram a oportunidade de talvez conhecer um outro país, mas junto com os pais, viajando com a família. Acho que essa é a grande oportunidade que o aluno tem, como a gente mencionou, de ser ele por ele mesmo, não mais o filho da Renata, o filho do Maurício. É o aluno que ali no aeroporto deu tchau para a família. Se ele está indo de maneira individual ou se ele está junto com o grupo da Experimento, ali começa uma história dele. O que faz a gente poderia ficar aqui a tarde toda tentando buscar. Mas não vai dar, né? Não vai dar. Tá bom aqui, mas é isso. 2, 3, 4 semanas durante esse período volta um aluno completamente diferente. Um aluno que não só experienciou o idioma ou as atrações turísticas, mas eu acho que quando a gente fala de diferentes nacionalidades, quando a gente coloca diferentes culturas dentro do mesmo lugar, Vem as soft skills aí, né? Vem esses soft Resiliência, skills. Exatamente, né? exatamente. Cientificamente está provado que um intercambista, um dos aspectos que aparece assim evidente após a sua experiência é a empatia. A gente sai daquela bolha onde aqui é desse jeito, lá é diferente, certo ou errado. Não, é realmente um cidadão que começa a se preparar mais para essa comunidade global. E eu acho que isso é fundamental. Bom, pessoal, eu quero agradecer demais o Fábio aqui e quero já fazer um convite para você. Você não vai ter como falar não. Você que está procurando um intercâmbio para o seu filho, que está na dúvida, vá a uma loja de experimento e peça para ser atendido juntamente com o Fábio. Fábio entra numa chamada de vídeo, vai ter que entrar agora, porque ó, compromisso aqui, hein? E vai ajudar, vai auxiliar você, além de a gente ter um expert na nossa loja. Você sabe que a Experimento, todos os nossos especialistas tiveram experiência internacional, mas para falar especificamente de um programa da Kings, tá aqui o Fábio, né, Renata? Que veio exclusivamente da Inglaterra para esse Expert Talk. Então, mais uma vez, Fábio, muitíssimo obrigado pela sua presença, Imagina. pela sua participação. Muito obrigado a vocês mais uma vez pela oportunidade. Para todos vocês que estão acompanhando a gente, fica realmente esse convite aí do time da Experimento. Entra numa loja de experimentos, se você estiver interessado em conhecer um pouquinho mais sobre a Kings Education, marca uma consulta junto comigo, eu vou estar presente sempre que possível e a gente pode falar sobre o seu sonho para um verão, seja na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Compromisso, hein? Rê, brigadão mais uma vez. Valeu. Fabião, obrigado, tamo junto. Maravilha. Pessoal, até mais, valeu, muito obrigado. Tchau, valeu. Expert Talks. Expert Talks.